Billy Butcher, o cara que nivelou o jogo contra os Supers, mas que de fato ele realmente fez a VOT ser descoberta, mas que agora ele vai fazer uma pandemia global dos Supers. Mas você sabe o porquê que ele é tão bruto assim? Ou então o que fez ele ter esse ódio todo de todos os Supers que tem? Então vem comigo nessa história completa do Billy Butcher, ou Bruto, de The Boys, a série. Bora lá! Fala pessoal, tudo de boa? Raul aqui, e como vocês mesmos estavam pedindo, tá aqui, Billy Bruto, a história completa dele. Então já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você gosta de The Boys, e vamos nessa. Nascido em 1975 no Reino Unido, William Butcher, sim, o filho mais velho de Connie e Sam. Mas desde pequeno, o Bruto e o seu irmão Lane sempre foram muito abusados por seu pai. Ele batia neles diversas vezes, além de dar várias bebidas alcoólicas para eles, mesmo eles sendo crianças e adolescentes ainda. E é claro que o Bruto puxou esse jeito do pai dele de ser bruto mesmo, né? Até que um dia ele mesmo espancou o diretor da sua própria escola. E seu pai, ao invés de repreender o Billy, o que ele fez? O elogiou basicamente, dando cerveja para comemorar que ele teria se tornado um homem, enquanto isso zombava do Lenny por ser um fracote. Então, cansado de tudo isso, o Bruto decide ir para o exército e deixa o Lenny sozinho com seu pai. E sim, isso foi uma das piores escolhas da vida inteira do Butcher, deixar o Lenny sozinho. Por mais que ele prometeu ao Lenny que ele voltaria assim que conseguisse pegar a liberação, né, com o pessoal do exército lá, o quartel não o liberou, que fez ele não voltar para casa. Então, cansado de toda a tortura que ele recebia praticamente todos os dias, o Lenny pôs um fim nisso, colocando um fim na sua própria vida. E isso deixou o Billy mais doido ainda do que ele já é. E ele se culpa por isso até hoje. E claro, um detalhezinho aqui pra vocês é que ele vê o Lenny no Rio. Por isso muitas vezes ele cuida do Rio desse jeito e fica chateado quando fala de algum jeito pior ou até mesmo bate nele. Você é mesmo meu irmãozinho cuspido e escarrado. E depois de alguns anos trabalhando para o exército, o Butcher finalmente conhece Joe Kessler, sim, esse que a gente viu na quarta temporada agora. E não sabemos muitas missões que eles fizeram juntos, ou até mesmo como eles se conheceram. Bom, na verdade sabemos uma missão que eles fizeram juntos sim, e foi no Vale do Panjshir, lá no Afeganistão, que lá eles estavam fazendo o que eles fazem de melhor, torturar as pessoas para saber informações secretas, né, digamos assim. E lá a gente teve a informação que o Joe Kessler foi de base ali mesmo, e que o Bruto meio que deixou ele para trás. A série só não explicou ainda se foi intencionalmente para apenas se salvar e que se dane o que iria acontecer com o Joe, ou se ele tentou resgatar e não conseguiu. Ele tá morto no Vale de Panjshir, seu sacana. Você nunca me arrastou pra fora, você me deixou pra morrer. E depois de tantas tragédias, né, em sua vida, o Billy decidiu se mudar para os Estados Unidos. E sim, lá foi onde ele conheceu o seu grande amor, né? A Rebecca Saunders. E ela trabalhava com o marketing digital da VOT. Tanto que em 2011, no Natal, ela foi convidada junto do Bruto para ir na festa de Natal da VOT, né? Que lá eles conheceram o Homelander. E foi onde o Homelander teve um gosto pela Becca. E aqui chegamos no maior trauma da vida do Bruto. Bom, um dos maiores pelo menos, né? Que alguns dias após a festa, a Becca foi convidada pelo Homelander a ir até a sala dele. E lá ela foi forçada a fazer algumas coisas que ela não queria. E de dentro daquela sala ela já saiu desolada. E sim, ela foi considerada morta porque ela desapareceu. Mas o Bruto sabia que tinha algo de errado. A Becca que ele conhecia não se finalizaria assim do nada. E logo alguns tempos depois, na procura de saber sobre mais, ele conheceu a Grace Mallory, que sim, já tinha um grupo que lutava contra os Supers e tentava desmascará-los, os The Boys. E sim, ela mostrou o vídeo da Becca saindo da sala do Homelander, já naquele estado, e ficando em uma praça, depois desaparecendo completamente. Então, o Bruto, o Leitinho e o Francês, que formavam esse grupo de The Boys comandados pela Grace, trabalhavam muitos anos tentando desmascarar os Supers. Só que nessa, eles chantagearam o Lamparina. Sim, esse mesmo que vocês estão vendo. Só que ele, cansado de ser chantageado por ela,
Ele catou e foi queimar a mulher viva enquanto ela dormia. Só que infelizmente ele acabou fazendo isso com os netos dela, que fez um trauma enorme na vida da Grace, que fez ela abandonar e desmanchar o grupo, fazendo o Billy Butcher continuar sozinho na sua busca. E finalmente chegamos, pessoal, na primeira temporada de The Boys. E o Butcher, ao saber de tudo que tinha acontecido com o Hughie e a Robin, a sua namorada, que foi atropelada pelo trem-bala, ele vê aqui uma ótima oportunidade de colocar escutas dentro da torre da VOT. E ele meio que convence o Hughie a fazer isso. E ele vai lá mesmo e implanta as escutas, tudo perfeito. Só que ele tinha sido descoberto pelo Translúcido, que além de retirar as escutas, ele foi atrás do Hughie. E nessa começa uma batalha entre os dois, que claro que o Hughie ia tomar uma surra, se não fosse o Butcher, que vai e consegue salvá-lo, atropelando o Translúcido, e os dois lutando juntos desmaiam e sequestram ele. E o Bruto acaba chamando o francês de volta para arrumar um jeito de finalizar o Translúcido, já que a pele dele era invulnerável, bom, pelo menos por fora, né? E o francês arruma um jeitinho de colocar uma bomba lá no Translúcido, aonde você sabe muito bem que logo depois de meio que deixar o Translúcido escapar, o Hughie acaba acionando o botão da bomba e cabum! Tchau, tchau, Translúcido. E após esse feito impressionante, né, para o Billy Bruto, ele convoca o Leitinho de volta, segundo ele, para manter a equipe unida. E sim, numa missão deles para descobrir aonde o trem-bala pegava composto V para se injetar cada vez mais e mais, eles encontram a última integrante da nova equipe dos The Boys, a Químico. E claro que o Butcher tenta negar ela na equipe, afinal ela é uma super. E ele odeia supers, cara, não precisa nem perguntar muito o porquê que ele não queria. E se você quer uma história completa da Químico, deixa aqui nos comentários que eu trago pra vocês. E o Butcher acaba encontrando a sua antiga líder, a Grace Mallory, e pergunta de alguma forma que ele possa chantagear o Homelander, né? Pelo menos fazer alguma coisa contra ele. E é aí que ela fala da Madeline Stillwell, que sim, diria que o Homelander tem uma paixão por essa mulher. Então, talvez sequestrando ela e fazendo alguma coisa com ela, ele consiga atingir o Homelander. E lá foi o Billy Bruto, né? Conseguiu sequestrar a mulher, amarrou um monte de C4 nela e foi ameaçar o Homelander. Ele só não esperava por uma coisa. O Homelander chega e ele mesmo mata a Madeline Stillwell com seu laser ali mesmo. Porque a Madeline Stillwell tinha mentido para ele. E eu já vou contar qual que foi essa mentira. Mas sem opção e sem o que fazer, o Bruto aciona a bomba, explodindo a casa inteira. Mas antes dele morrer, o Homelander o salva. Aí você pensa, porra, pra que o Homelander salvou o cara? Só pra matar ele depois? Basicamente. Mas não somente isso, mas sim para mostrar que a Becca ainda estava viva e ela tinha um filho do próprio Capitão Pátria. E essa era basicamente a mentira que a Madeline escondeu do Homelander. Ele havia um filho, por isso ele finalizou ela. E logo após que o Bruto acordar, na hora que ele iria interagir com a Becca e o Ryan ali, o capitão desmaia ele de novo e o joga na frente de um bar ali, de um restaurante. E aqui chegamos na segunda temporada de The Boys. E aqui o Bruto está sendo acusado de matar a Madeline. Óbvio, ele explodiu a casa, né? E fora isso, todos os The Boys estão sendo os caras mais procurados dos Estados Unidos naquele momento. E depois de alguns dias se mantendo escondido, ele recebe a ligação do francês, que sim, pede para ele voltar para a equipe, porque eles necessitavam que ele fosse o líder. E ele volta mesmo, né? Mas o Hughie fica muito puto, pois afinal ele tinha largado eles para morrerem ali. E ele realmente tinha mesmo. Mas todos ali concordam que ele precisa ser o líder desta equipe. Mas fica frio. O papai chegou. E nessa, o Bruto volta a confrontar a Grace Mallory, porque ele queria saber agora aonde a Becca estava escondida. Que sim, provavelmente ela saberia ou teria meios para descobrir. Mas ela nega porque acha que ele realmente matou Stillwell, apenas para ferir o Capitão Pátria. Mas ele acaba arrumando um jeitinho de convencer ela. Ele só teria que capturar um super terrorista. E quando os The Boys finalmente encontram esse super terrorista, é revelado pra gente e pra eles que ele na verdade é o irmão da Químico. E sim, o Bruto iria atirar nele de qualquer forma, ele não estava se importando muito. Só que ele é impedido pelo Hughie,
que faz o Kenji revidar jogando todos eles para longe. E depois de um pouco de luta ali entre os irmãos, a Kimiko e o Kenji, ela acaba conseguindo capturar o seu irmão. E é nessa que o Bruto acaba revelando para o grupo o porquê que ele quer tanto assim caçar esse cara. Por que ele quer tanto assim pegar ele? É porque afinal, se ele conseguisse capturar ele para Grace, ela falaria a localização da Becca para o Bruto. E depois disso tudo, o Bruto acerta um soco no Ryui e fala que se ele entrar novamente no caminho dele para a Becca, ele vai finalizá-lo. Apesar que ele se arrependeu um pouco depois disso, logo quando ele roubou um iate, e ele iria levar o Kenji no meio do oceano ali para o pessoal da CIA capturá-lo. Só que eles acabam sendo encontrados pela polícia ao invés da CIA chegar lá. E sim, o Kenji consegue se soltar daquilo ali e derruba esse helicóptero da polícia que estava tentando prender os The Boys. Só que nessa que eles vão sair dali fugindo, né? Porque afinal vai aparecer mais policiais, eles acabam sendo localizados pelo Profundo. E sim, coloca uma baleia na frente para tentar impedir os The Boys de passarem dali. Mas é o Bruto, cara. Ele atravessa a baleia com o barco. Sim, rebentando tudo e fazendo o Profundo ficar muito triste. Eu juro que eu vou vingar você pela nossa amizade, eu juro. Mas eles tentam fugir o mais rápido que podem ali pelos esgotos, porque eles sabem que se tem um super ali, os outros vão chegar. E dito e feito, eles não conseguem nem ir muito longe, porque logo eles são encontrados, e o Ryui é encontrá-lo pela Luz Estrela e pelo Homelander, que obriga a Luz Estrela a matá-lo, senão ele vai finalizar os dois. Mas o Bruto, arrependido ainda do que fez, ele chama a atenção do Pátria, que dá tempo suficiente pro Kenji desmoronar o teto que tinha ali em cima deles, fazendo um monte de escombros cair em cima do Homelander, dando uma brecha para todos eles fugirem. E logo depois disso, a gente tem a trágica luta e a finalização do irmão da Kimiko, o Kenji, que foi morto pela Tempesta. E caso você queira ver essa luta completa, tá na história completa da Tempesta, tá bom? E é uma das piores partes que ela já fez nessa temporada. Então clica no vídeo aqui que assim que esse aqui acabar, você vai pra lá. E o Butcher acaba encontrando a Grace novamente, sim. Só que dessa vez no memorial das 59 vítimas que foram pegas ali, né, de surpresa, né, na luta da Tempesta versus o Kenji. E sim, ela meio arrependida ali de tudo que tá acontecendo, ela acaba entregando para o Butcher um dos documentos que provam que a Tempesta é a Liberty, sim, uma super terrorista nazista que atuava antigamente. E sim, nisso daí ele manda o Leitinho ir atrás, porque ela também entrega para ele a localização da Becca. E é claro que ele vai na mesma hora atrás dela. E ao encontrar ela, que estava dentro de uma base da CIA, né, pessoal, super secreta ali, para manter ela protegida do Homelander, apesar que ele achou ela do mesmo jeito, o Butcher e a Becca acabam por dar uma furunfada, né, depois de tantos anos longe, aproximadamente 8 anos. Tudo bem, depois dessa ficada na noite, o Bruto tenta convencer ela a ir embora junto com ele. Só que ela nega, porque sabe que ele não aceitaria completamente o Ryan assim. E ele realmente até concorda com isso, apesar de querer aceitá-lo. Nesse momento ele ainda não tinha essa capacidade. Tanto que os dois acabam por discutir um pouco ali dentro do carro mesmo, e força a ela a negar tudo do Bruto e mandar ele ir embora. E assim ele o faz quando soa a sirene, um alarme, que ele sabe que vai dar merda ali, então ele sai correndo. Mas ele não iria desistir tão fácil assim, né? E acaba descobrindo sobre Sage Grove. Sim, é um local que a VOT testava o composto V em adultos. Sim, exatamente o que você está pensando. Como eles não podiam mais testar em crianças, eles testavam em adultos. Então, Francês, Químico e Leitinho entram lá dentro desse laboratório, enquanto o Butcher, a Starlight e o Ryui ficam do lado de fora. Mas a merda acontece quando os prisioneiros que escapam dali e realmente vão para cima de todos que estão ali fora, e um consegue escapar do laboratório, atacando o Bruto e a Starlight, fazendo até o carro que o Ryui estava dentro capotar, aquela minivan. E sim, isso machuca muito ele. Apesar do Butcher meio que se vingar, finalizando o cara, o Ryui ainda estava machucado, pois um pedaço de vidro ali que quebrou da van entrou bem na barriga dele. E quando a Starlight vai pedir ajuda a um motorista que estava passando ali na hora, e o cara vê a arma do Bruto e acha que os dois vão assaltá-lo, ele saca a arma dele também, fazendo a Starlight fazer a sua primeira vítima, digamos assim.
e ela finaliza o cara, e assim eles conseguem pegar o Huey e levá-lo direto para o hospital, abandonando os outros The Boys ali mesmo. E com tudo isso, o Capitão Pátria, junto da Tempesta, ele meio que sequestram o Ryan, né? Convencem ele a irem junto com eles. Então a Becca, sem opções, pede para o Butcher ir resgatá-lo, né? Eles darem um jeito de resgatarem o Ryan. E assim o Butcher faz um plano. Mas secretamente o Bruto fecha um acordo com o Stan Edgar, pessoal. Que sim, o Bruto fala para ele: eu sei que o Ryan, para vocês, não é só um garoto, e sim um plano de contenção para o Homelander. Mas se ele ficar do lado do Homelander, isso não vai acontecer para vocês. Então o plano é o seguinte: eles pegarem, sequestrarem o Ryan de volta, né? Pegarem o Ryan de volta, e assim ele daria o Ryan para o Stan Edgar para ele esconder melhor dessa vez do Homelander. Só que com um detalhe: sem a Becca. Sim, a Becca ficaria com o Bruto e o Ryan separado deles. Claro que o Stan Edgar aceita isso, né? Mas o Bruto acaba por abandonar esse plano. E na hora que o Leitinho, a Becca e o Ryan vão fugir no carro, eles são parados pela Tempesta, que joga o carro longe, fazendo o Bruto correr atrás deles, salvar a Becca e o Ryan e correr em direção à floresta para tentarem escapar por ali, enquanto o Leitinho, a Químico e o Starlight tentavam segurar a Tempesta o mais tempo possível. E as meninas até conseguem segurar bastante tempo a Tempesta, tá? Mas mesmo assim ela encontra eles fugindo pela floresta. E quando a Becca acaba furando o olho da Tempesta, ela realmente fica muito brava e vai finalizar a Rebecca enforcada ali naquele momento. E é aí que o Ryan perde o controle pela primeira vez e dá-lhe uma laserzada na Tempesta, pessoal, que realmente frita ela, realmente faz desaparecer muitas partes ali do corpo. Só que isso infelizmente é uma grande pena, pois o laser do Ryan também pegou na Becca. E sim, ali ele e o Bruto assistem a sua mãe falecer ali, e ela mesma dizendo que não foi culpa dele e fazendo o Bruto jurar que irá proteger o Ryan. Só que quem chega ali? O Capitão Pátria. E sim, ele finalizaria o Bruto naquela mesma hora, se não fosse a Maeve. E sim, que ameaça ele e chantageia ele com o vídeo do voo 37. Se você quiser saber melhor um pouco o acontecimento mesmo de fato, clica nesse vídeo aqui que está aparecendo para vocês, e vocês vão direto para lá quando esse aqui acabar. Então, depois dessa zona toda e ainda da Becca ter morrido, o Bruto consegue deixar o Ryan para a Grace cuidar. Sim, bem escondido do Capitão Pátria. Bom, pelo menos por um tempo, né? E aqui chegamos na terceira temporada. E no começo dela, o Bruto tá recebendo ordens do Huey, que sim, ele está trabalhando para a Victoria Newman, mesmo sem saber que ela é uma super. Depois de algumas missões paralelas, né, o Bruto visita a Grace e sim, o Ryan, né, para manter a sua promessa ali em dia de cuidar dos dois. Até que ele encontra a Rainha Maeve numa noite, que sim, ela entrega para ele alguns arquivos chamado BCL vermelho, que seria basicamente a arma que matou o Soldier Boy. E se ela matou o Soldier Boy, provavelmente ela mataria o Homelander também. Só que não só isso, né? Ela entregou também algumas doses de V24. E com isso, o Bruto vai interrogar o Pólvora, que era um dos membros que ainda restavam da antiga equipe do Soldier Boy, a Revanche. Mas o Pólvora, além de não responder nenhuma pergunta do Bruto, ainda ameaça-o e tenta matá-lo no estacionamento logo após isso. E é claro que o Bruto não ia deixar barato. Afinal, o cara tentou finalizá-lo. E sim, ele toma o V24 e volta lá para interrogar o Pólvora. Dessa vez muito mais forte, à prova de balas e realmente com uma força extrema. Então ele espanca o Pólvora até arrancar algumas informações. E a única coisa que ele sabia é que o acontecimento aconteceu na Nicarágua em 1984 e a chefe que comandava ali o local era quem? A Grace Mallory. E sim, depois que o Bruto conseguiu essas informações, ele finalizou o Pólvora com um laser, um laser novinho, que ele tinha acabado de desbloquear essa habilidade. E passa o cerol nele. E é óbvio que o Butcher iria interrogar a Grace sobre o que aconteceu em 1984 na Nicarágua. Claro, ele estava passando numa ressaca inacreditável do V24. E depois que a Grace contou tudo o que aconteceu ali na Nicarágua, que se você quiser saber melhor, eu detalho no vídeo do Black Noir. Então clica aqui que você assiste perfeitamente tudo o que aconteceu em 1984. Então, depois de descobrir tudo isso, o Bruto sai dali muito puto com a Grace.
e ele acaba discutindo com o Ryan, que sim, pedindo pra ele ficar. E ele joga na cara do Ryan: talvez você não ache que eu te odeio porque você matou a minha mulher. E aí que o Ryan fica muito puto, diz que odeia o Bruto e sai correndo dali. Então os The Boys partem lá pra Rússia, que é onde estaria essa tal arma que finalizou o Soldier Boy. E lá nesse laboratório eles têm que enfrentar alguns guardas, até que acaba a munição de todo mundo, eles se verem encurralados. E o Bruto finalmente tem que mostrar pra todo mundo ali que agora ele é um super temporário. E sim, ele passa o laser em todos os guardas ali que tinha. Só que uma nova descoberta acontece também, cara. O Huey, ele também roubou, inclusive do Bruto, o V24 e injetou nele mesmo, conseguindo seu poder de teletransporte, que ele até salvou o Leitinho, mas isso não agradou nada os The Boys. Depois de finalizar todos os guardas, o Bruto abre uma espécie de cápsula, né, que provavelmente estaria ali a arma para matar o Soldier Boy. Só que aí temos outra surpresa, sim. Na verdade, o que estava ali era o próprio Soldier Boy, vivo em folha. E com o seu poder novo, aquela rajada do peito, ele acaba acertando a Químico, ferindo gravemente ela e fazendo ela perder os seus poderes. E assim, todos os The Boys voltam para a América e o Soldier Boy consegue voltar também escondido em um avião. Então, numa noite, o Bruto acaba pedindo mais V24 para a Maeve. Ela vai lá entregar para ele, e os dois acabam tomando umas biritinhas, conversam um pouco, desabafam sobre os supers, que eles não deveriam existir, e acaba dando uma furunfada ali de leve os dois. E logo após esse dia, o Bruto, o Huey e o Leitinho vão encontrar a Lenda, para ver se eles conseguem descobrir a localização do Soldier Boy. Afinal, ele já estava nos Estados Unidos, porque ele tinha destruído um prédio inteiro com aquele seu poder. Então eles conseguem descobrir que o Soldier Boy na verdade está indo atrás da sua antiga equipe, e a primeira delas é a Condessa Escarlate. E sim, se você quer saber por que o Soldier Boy está atrás de todos eles, eu deixo aqui o vídeo do Soldier Boy e a indicação da história completa deles para você. Então vai lá e confere. Então o Bruto amarra e entrega ela de mão beijada, né, para o Soldier Boy. Por pura bondade? Não, ele tinha um interesse nele. E sim, qual que era esse interesse? Era na verdade fechar um grande acordo com o Soldier Boy. Que sim, eles ajudariam ele a localizar todos os outros membros da sua equipe e em troca ele precisaria colocar apenas um nomezinho na lista: Homelander. Então assim eles chegam lá num outro dia na casa dos irmãos TNT, que sim, era um outro membro do grupo Revanche. O Soldier Boy ia lá para passar o cerol neles também. Só que o que eles não esperavam é que o Capitão Pátria chegou lá também. E assim, cara, aqui vem uma das melhores tretas de super que já teve na série inteira, tá? Nas 4 temporadas, essa pra mim é a minha luta favorita. E eu fiz até um vídeo dedicado somente a ela. Então clica aqui que você vai ver como foi essa luta inteira. Soldier Boy, Bruto versus o Homelander. Mas a caçada continua e o Bruto localiza o próximo membro da equipe, que é o Turbo Mente. E quando eles vão atrás dele, sem querer, ele coloca o Bruto num transe que ele fica revivendo o seu passado. Ali de adolescente, no momento que ele foi espancado pelo pai dele, que o pai dele forçava ele a beber, e até o momento que o Lenny tirou a sua própria vida. E ataque, ele só acorda graças ao Huey, que faz um acordo com o Turbo Mente, fazendo ele acordar o Bruto de volta. Só que nisso que o Huey ia cumprir a parte do acordo dele, o Soldier Boy chega e finaliza o Turbo Mente. E naquela mesma noite, a Starlight consegue ligar para o Bruto e avisa para ele que o V24 é mortal, que de 3 a 5 doses leva qualquer ser humano a óbito. Só que ele não conta para o Huey, ele até pensa e iria fazer isso, mas ele acaba desistindo. E no outro dia, num posto de gasolina, ele acaba se arrependendo de não contar ao Huey e o nocauteia, assim, impedindo que ele usasse mais V24 e que ele fosse até Nova York para a luta final. E chegando lá no esconderijo deles, eles encontram a Rainha Maeve, que sim, ajudaria o Bruto e o Soldier Boy nessa luta final da 3ª temporada. E assim eles vão os três lá para a Torre da VOT para deterem o Homelander. Mas o Bruto acaba desistindo desse plano ao ver que o Soldier Boy iria finalizar todo mundo ali, inclusive o Ryan. E sim, nessa começa uma luta do Bruto versus o Soldier Boy. Cara, ele é muito forte, não tem pra ele, mesmo com os The Boys ajudando, eles ainda saem perdendo. E sim, o Soldier Boy iria explodir e matar tudo,
Mesmo com o Leitinho usando o gás Novichok para desmaiá-lo, ele ainda conseguiria usar a sua última explosão. E todo mundo só saiu vivo ali graças ao sacrifício da Rainha Maeve, tá? Então, no outro dia no médico, o Bruto descobre que está com um tumor enorme no seu cérebro por conta do V24 e que sim, agora ele só tem 6 meses de vida. O câncer vai finalizá-lo. E finalmente chegamos na 4ª temporada dessa série. E logo de cara a gente vê que o Bruto ele foi até a floresta, que é do spin-off de The Boys, do Gen V. Sim, aquela floresta que criava um super vírus que era para matar todo mundo que tinha composto V no sangue. Só que ele já não acha esse vírus, pois está com a Victoria Newman. E também, na tentativa de se salvar do câncer, ele acaba injetando o composto V em suas veias. Que na verdade isso aconteceu uma grande mutação nele, e que só fez ele piorar na realidade. E uma dessas mutações foi ele começar a ver a Becca de novo e o Joe Kessler, que basicamente seria o lado bom e o lado mal do Bruto. Sim, os dois são muito imaginários, tá? E por causa dos eventos da temporada passada, de tudo que aconteceu, o Bruto foi rebaixado. Ele não é mais o líder dessa equipe. O novo líder agora é o Leitinho. E mesmo quando os The Boys tentam matar a Newman para que nenhum super assumisse a presidência, né, dos Estados Unidos ou alguma posição de poder ali dentro, nada dá certo, apesar porque o Bruto se distraiu e foi falar com o Ryan, tentando convencer ele a voltar para o lado dele, coisa que não dá certo. E o Bruto até tenta atirar a queima-roupa na cabeça da Newman, cara, que não funciona em nada, só faz a bala rebater quase finalizar o Huey. Então, em uma das conversas com o Joe Kessler, né, ele convence o Bruto a fazer um acordo com a Newman, e ele realmente liga para ela e acaba fechando esse acordo. Em troca do vírus, o Bruto teria que apagar todos os podres que eles tinham guardados ali sobre ela, né? Mas é claro, ao falar com a Becca, ele acaba quebrando esse acordo com a Newman e abandona eles, coisa que o The Boys vai saber um pouquinho mais pra frente. E após o Leitinho expulsar o Bruto do time, ele vai da mesma forma sem se importar na Truth Coin, que sim, que era uma convenção ali da Firecracker e dos baba-ovo do Capitão Pátria, né? Só que aí é que tá, quando eles tentam arrancar alguns podres dali, eles são encurralados pelo Splinter, que sim, é esse cara que se multiplica de uma forma bem nojenta e tem uns gostos pessoais bem estranhos para ser exato. E sim, eles estão quase sendo finalizados, até que o Bruto chega e dá uma mãozinha para eles, ou melhor, um pé de cabra. E cara, o Bruto acaba por finalizar o original desse Splinter. E sério, depois que ele finaliza o original, é muito engraçado. As copas falam, oh meu Deus, o original não. E todos eles morrem. Então, finalmente, temos um outro confronto, né, de troca de opiniões do Ryan e do Bruto, onde o Bruto teria feito alguns biscoitos para conseguir desmaiar o Ryan com um sonífero muito pesado. E assim ele abraçaria o lado do Joe Kessler e convenceria o Ryan trancado a se voltar contra o próprio pai e fazer ele uma arma mesmo. Coisa que o Bruto desiste no meio do caminho e acaba se desculpando e tem um momento muito bom, assim, muito legal mesmo com o Ryan. E deixa com certeza a imaginação da Becca muito feliz, o lado bonzinho do Butcher. E com tudo que está acontecendo, né, a Firecracker atazanando a vida da Luz Estrela, toda hora que ela consegue, né, eles tentam revelar alguns podres dela. E eles até tentam chantageá-la, coisa que não dá certo. E depois de não conseguir ela expor mais ainda a Luz Estrela, o fato do que aconteceu dela com o Rio e ela ter ficado grávida, ela espanca a Firecracker em rede nacional, ao vivo, para todo mundo ver. E junto com isso acontecendo, o francês tinha entrado no camarim da Firecracker para encontrar alguma coisa a mais. Só que lá, infelizmente, ele encontra o Ezequiel, sim, aquele pastor que tem os poderes elásticos. E sim, ele iria finalizar o francês. Até o Bruto chegar, ele até estava conseguindo lutar com o negócio do extintor e tudo mais, mas ele acaba sendo encurralado e iria ser finalizado também. Só que do nada o Butcher apaga, e quando ele acorda, o Ezequiel está em pedaços pelo trailer inteiro. E cara, ninguém sabe o que aconteceu ali, e a gente só vai ter a revelação mais pro final, mas na verdade a gente já sabe que foi o Super Câncer, porque afinal, quando o Bruto injetou o V original mesmo, o normal, não foi ele quem absorveu o composto V, e sim o câncer, fazendo ele se tornar senciente basicamente. E é exatamente isso que ele fala para o Huey, quando o Huey vai tentar injetar o composto V no seu pai para salvá-lo de um AVC.
E sim, o Bruto fala, pô, cara, eu já tentei fazer isso também há 4 meses atrás e não deu certo. E na volta, o Bruto diz para todo o grupo dele, dos The Boys, que sim, a Victoria Newman tinha um super vírus que poderia matar qualquer super. Então todos se reúnem ali, soltam o Stan Edgar para ajudá-lo nessa missão, né? E vão atrás desse super vírus. Quando eles entram no laboratório, vê que já está tudo destruído, porque assim, um super hamster tinha destruído tudo ali e acabado com todas as doses do vírus, menos uma que estava com o Samir. Quando todos ali são encurralados por algumas ovelhas supers, né, que estavam matando, eles destroçaram até um boi. O que mais fariam com eles? Eles têm uma ideia, injetam essa última dose num corpo de um cara que já estava ali finalizado e o jogam lá pra fora. E quando as ovelhas se alimentam dele, elas acabam por morrer. Mas nessa correria toda ali, né, de fugirem, conseguirem escapar das ovelhas, o Samir acaba sumindo. E como os policiais só encontram uma perna dele, eles presumem que ele foi finalizado pelas ovelhas e todo mundo acredita nisso. Mas a gente sabe que, na verdade, o Bruto sequestrou ele. E exatamente isso, arrancou uma perna dele para fazer pensarem que ele tinha ido de base. E alguns dias depois, o Bruto ficando mais doido do que já era, em uma discussão com o Samir, Becca e o Joe Kessler, que ele percebe que, na verdade, o Joe sempre foi uma alucinação, que ele nunca de verdade esteve ali. E que sim, ele havia morrido muito antes de tudo isso. Então, o Bruto, já arrependido, pessoal, de tudo que ele fez, ele conta para os The Boys tudo o que havia acontecido ali. Que ele tinha sequestrado o Samir, que tinha forçado ele a fazer o vírus e tudo mais. E ele não tinha terminado ainda. Então, eles, já que estavam na merda, decidem terminar aquilo tudo. E o francês ajuda o Samir a terminar de fazer o vírus. Enquanto os The Boys estavam na missão de encontrar a Transmorpha, que estava na missão mesmo de finalizar o presidente, o Singer. E na volta dessa missão, o Bruto e a Annie são atacados pelo Black Noir novo e o Profundo, que sim, eles estavam tomando um pau ali deles, até que chega o reforço, o Trem-Bala, que já tinha traído o Seth nesse momento, e sim, o Leitinho com uma minigun ali, metendo bala doidado. E eles até conseguem vencer e fugir dali, o mais rápido que podem. E nessa mesma noite, num bar, o Bruto consegue ver o comercial que o Ryan estava fazendo, que ele desiste de ficar todo aquele papinho da VOT. E assim ele recupera a esperança no garoto. Só que ele acaba desmaiando, porque, cara, ele já estava muito perto da morte, o câncer já estava quase para finalizá-lo. Então ele fica hospitalizado num hospital da CIA. E o Kessler acaba por reaparecer ali, tentando convencer o Bruto a fazer o genocídio dos supers, pegar aquele vírus, transformar em gasoso e soltar na atmosfera para finalizar qualquer um com o composto V. Só que ele ainda reluta por conta do Ryan. Sim, ele não quer fazer isso porque senão ele vai ir de base também. E então chega as visitas do Butcher. Sim, o Ryan e a Grace Mallory, que os dois começam a conversar ali e a Grace acaba revelando toda a verdade pro Ryan. Conta tudo, todas as atrocidades que o Homelander já fez, até mesmo que ele fez com a mãe do Ryan, que sim, só por causa disso que ele existe. Só que é normal pro garoto entrar em fase de negação nesse momento, e o erro da Grace foi tentar trancá-lo ali à força, ameaçando que iria trancá-lo à força ali mesmo. E na hora que ela vai apertar o botão para soltar um gás ali para todos dormirem, o Ryan empurra ela com tanta força na parede que ela morre ali mesmo. E ao Bruto, ao ver que não tinha nenhum olhar de remorso nos olhos do Ryan e que ele sai dali muito puto ainda, mesmo após ter matado a Grace, o Bruto perde totalmente as esperanças no Ryan e na humanidade, se entregando de vez para o seu lado mal e para o câncer, que sim, agora ele está pronto para fazer o genocídio. Cara, logo depois ele volta para o esconderijo dos The Boys e acaba encontrando todos ali, o Rio, Starlight, Químico, Leitinho, Francês, fazendo um acordo com a Newman, que sim, o Bruto já odeia ela. E quando ele volta ali, o cara já tá até mais corado, né? Tá bem fortinho, bonitinho. E apesar dele fingir que vai aceitar o que o Rio vai dizer, ele vai e solta o seu super câncer, finalizando a Newman ali mesmo, que nem papel. Cara, ele finalizou ela muito fácil. E ele acaba ameaçando a Químico e a Starlight, falando que se elas se entrarem na frente, ele vai matar elas também. Então o Bruto acaba roubando do francês a última dose do vírus que eles tinham ali,
E a última cena que a gente vê ele é ele indo num carro atrás de provavelmente algum cientista para transformar essa última dose em gasosa e sim fazer a super pandemia global. Sem falar que o Joe Kessler tá ali ó, no banquinho de trás dando risada e pulinho atrás do Butcher. E o que você acha que o Butcher vai fazer nessa quinta temporada? Já deixa aqui nos comentários desse vídeo, aproveita, deixa um like e se inscreve no canal se você soube agora a história completa do Billy Butcher. Me fala aqui se faltou alguma coisinha, assistam esses outros vídeos que estão aparecendo aqui pra vocês agora e valeu, falou!